Olá, olá, olá! Como estão todos vocês? Pergunta: você cria a realidade que você gostaria ou você cria exatamente a realidade que você tanto evita e rejeita através dos seus pontos de vista? E o que seu corpo tem a ver com tudo isso? Pergunta estranha, né? Pois é. Ontem, né? Na verdade, nós estamos ali ontem, eu falei sobre isso, né? Sobre os 30 dias de puxões com os CFs brasileiros, né? E ontem foi meu dia. E assim, quando a gente fala de Brasil, né? É engraçado como consciência vem, né? De maneiras inesperadas. E aí, a gente falando de Brasil, né? O que é ser brasileiro? Muito provavelmente você é descendente de alguém. Se não são seus pais, são os seus avós, ou no máximo seus bisavós vieram de algum lugar. Não é assim? Então, o que significa essa coisa de ser brasileiro? Não é? Por exemplo, os meus pais são japoneses, né? São residentes permanentes aqui, são japoneses, tá? E aí tem uma coisa muito engraçada, estranha, na verdade, que é assim. Meus pais, pelo menos, vieram quando crianças, né? Falam português com sotaque bastante carregado, né? Mas, por exemplo, meus avós nunca aprenderam a falar português, né? E aí é uma sensação estranha, porque é assim. Acho que isso é muito mais forte, por exemplo, para os meus pais, né? Enquanto cresceram aqui no Brasil, viveram por aqui, sempre viveram aqui se sentindo japoneses, né? Por mais que eles tenham vindo ainda crianças, né? Eles se sentem sendo japoneses, né? E aí, olha que coisa engraçada, né? Quando eles puderam um dia ir para o Japão, foi bem bizarro, porque a sensação que eles tiveram era assim, nossa, mas eu não sou japonês, né? E aí você fica naquela coisa de onde eu sou? Eu tô no Brasil, eu sou japonesa, aí eu venho pro Japão, eu não sou japonês, e aí, né? Bom, na verdade o que acontece é que essa imigração aí, ela tem início aí, há uns 100 anos, né? E tanto italianos como alemães, como brasileiros, ou como japoneses, quando vieram ao Brasil, eles vieram e ficaram em comunidades, né, do seu país de origem. E é por isso que eles conseguiram viver por toda a vida sem aprender a falar a língua local, né? Eu, por exemplo, gente, por incrível que pareça, quando eu comecei a ir para a escola, primeiro eu fui para uma escola japonesa, por incrível que pareça, existe sim, tá? E depois, quando chegou a época, né, no prézinho, que eu comecei a ir para a escola normal, eu não sabia falar português, né? Hoje em dia, se você me perguntar, você fala? Não morro de fome, serve? Né? E aí, acho que foi no ano retrasado, eu fui para o Japão para formar uma facilitadora de 3 dias de corpo, né? Japonesa, tá? Japonesa, tipo, morou em alguns outros lugares, mas cresceu ali, se formou ali, fez a família ali, tá? Nós nos conhecemos numa classe de avançada de corpo no México, né? E aí acabei indo para o Japão para ela se tornar facilitadora de 3 dias de corpo, que é o último passo. E aí, gente, foi bem curioso, porque nessa classe de 3 dias de corpo, como todo mundo sabe, em Access, a grande maioria dos participantes são mulheres, né? E tinha ali muitas mães e muita gente tinha viajado de outras cidades para estar na classe. E eu soube de uma coisa que é inimaginável, tá? Para um japonês que vive no Brasil, tá?
que é assim, lá é super normal. O pai fica com as crianças, o pai cozinha, o pai cuida das crianças, igual a mãe, não tem diferença, né? Inclusive, essa minha amiga japonesa, ela hoje mora nos Estados Unidos, né? O marido foi trabalhar nos Estados Unidos, então, e ela tá sempre indo para o Japão para dar os cursos dela. E os filhos ficam com o pai. Aliás, nossa, gente, se eu começar a contar aqui, o filho dela é incrível. Um menino assim, eu acho que... Quantos anos ele tem? Perto de 10 anos. Só para vocês terem ideia, tá? Um dia a gente foi... Era tipo um Aras, que você passeia, tem um parque, daí tem um café. E sabe aqueles cafés que você vai, pede no balcão, né? Faz o seu pedido... E aí tem as mesas, você pega a sua bandejinha com o seu pedido, vai se sentar, tal. Depois você retira a sua bandeja, joga as coisas no lixo e tal, né? Todo mundo conhece esse sistema, né? Pois bem, olha só, éramos todas mulheres na mesa e aí os 2 filhos dela. O menino, o outro é mais novo. O de 10 anos, que é o mais velho, acho que é 10, 9, alguma coisa assim, tá? Esse de 10 anos, ele olhou para a mesa, assim, nós já estávamos terminando de comer, e esse menino olhou assim na mesa e falou, ai, só tem mulheres nessa mesa, né? Então nós é que vamos ter que levar as coisas no lixo. Catou o irmãozinho e começou a recolher todas as bandejas para jogar as coisas no lixo. Ai, porque, né? Só ficamos nós de meninos, de homens, então nós é que vamos ter que limpar a mesa. Gente... Eu contei isso aqui e é tipo assim, quem é japonês não acreditou, tá? Imagina! E eu comentei isso com a minha amiga, né? Com a Tomoko. E aí a Tomoko disse assim, mas Naomi, eu acho que isso que você tá falando dos, né, homens machões que não fazem nada, né, dentro de casa, eu acho que você tá falando de uma coisa de 100 anos atrás. Pois é. Foi quando, na verdade, eles vieram e pararam no tempo, com os costumes daquela época, né? Inclusive, se você conta no Japão que os japoneses aqui, de que maneira os pontos de vista, os costumes, os hábitos que eles têm, eles ficam de boca aberta, porque para eles é inacreditável que ainda seja assim, porque há 100 anos que não é assim no Japão. E aí, eu conversando com uma amiga minha que também é descendente de alemães, né? Ela disse, é engraçado, né? Porque pra gente também é assim. Por exemplo, os meus pais pararam no tempo, aquela coisa de um alemão muito antigo. Inclusive, o idioma já é mais moderno, né? Você vai para lá achando que fala o idioma, mas eles dão risada, porque... Nossa, que tipo, o alemão, o japonês, arcaico, é tão antigo que parece que você fala uma língua de 100 anos atrás. Pois é. Só que os pontos de vista pararam naquela época, né? Porque eles vieram e não se atualizaram mais, viveram ali nas suas comunidades e assim ficou. Por que eu tô contando tudo isso, né? Gente, olha só como o seu ponto de vista cria a sua realidade. É uma coisa que não existe onde esse ponto de vista se originou, né? De que homens são machões, né? E por machão, entenda-se que homem não faz nada dentro de casa, a função de cuidar dos filhos é da mulher, de educar os filhos é da mulher e etc e tal, né? Essa coisa toda já não existe mais nos países de origem, nos países de origem, né? E aí, isso ficou ainda no Brasil. Viu como seu ponto de vista é que cria sua realidade? Mesmo quando não existe mais no país de origem, aqui ainda se mantém uma coisa que nem existe mais. Mas como é que a gente cria isso, então? Muito bem. Pra gente, quando você tem um ponto de vista fixo, né? Por exemplo,
Meu pai tem esse ponto de vista fixo. Não, porque é assim, porque é assim, porque japonês é assim, né? Inclusive um ponto de vista que acho que nem é japonês, é de realmente da sociedade toda, na verdade, há 100 anos atrás, né? De que você não pode mimar muitos filhos, não é? Você ficar acarinhando, elogiando, isso mima e cria filhos fracos. Alguém aí conhece esse ponto de vista, né? Então, e hoje em dia isso é bem diferente, né? Então, todos esses pontos de vista fixos que você tem, onde é que você tranca ele? Cada ponto de vista fixo que você tem, você tranca ele no seu corpo. E é assim que você cria toda uma realidade através desse ponto de vista fixo, né? Um corpo assim, cheio de desfacilidades, né? This is disease, né? Como a gente falaria em inglês, que seria o que a gente chama de doenças, enfermidades. O que é? É um corpo com muitos pontos de vista fixos, né? E aí, quando você tem criado a sua realidade, é através justamente dos pontos fixos daquilo que você, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não concordo, isso você resistindo e reagindo, achando que você cria algo diferente, quando na verdade esse ponto de vista fixo acaba criando justamente aquilo que você vem reagindo e resistindo, né? Ou você realmente, para você criar a vida que você realmente deseja, segredo. Não é através de resistir e reagir. Tampouco é através de alinhar e concordar, né? Tipo, mas eu não concordo com, sei lá, esse machismo, digamos assim, tá? O que quer que machismo signifique, tá? Ao mesmo tempo, não é, eu sou super a favor. Não é isso. Isso é um dos vícios desta realidade, polaridade. Se você saísse da polaridade, né, não resistisse, se reagisse mais, nem alinhasse, concordasse, o que você de verdade gostaria de criar como sua realidade? E isso você cria através dos pontos de vista que você tranca no teu corpo, né? Então, quantas mentiras você compra como verdade e lacra no teu corpo e cria uma realidade totalmente imutável. E justamente ainda por cima da maneira que você não quer. Pois é, e se eu te contasse que isso não é a respeito de uma coisa mental? Mas tem como mudar isso sem usar a mente. É exatamente. A mente, inclusive, vai te atrapalhar nesse processo. Quer saber como? Pois é, você reconhece que você é um ser infinito? Você não é seu corpo não é você, né? Você é um ser infinito. Quando o seu corpo morre, o seu ser, o que acontece com ele? Bom, aí cada um tem um ponto de vista, não é? Isso é só para te mostrar como você não é seu corpo, e seu corpo não é você. Entretanto, através do seu corpo, através da encarnação do seu corpo, é que você cria a sua realidade a cada momento, através de cada ponto de vista. Então, quantas mentiras você lacrou como verdade no seu corpo? Existe uma maneira super incrível, apesar de ser fácil, olha que incrível, ele funciona. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aliás, não experimentem esse mantra, tá? A sua vida vai ficar fácil, tudo vai te deixar alegre, né? E gloriosamente abundante. Pois é, né? Então, a partir dessa consciência, todo mundo aqui que procura algum tipo de técnica energética, digamos assim, uma terapia, o que quer que seja, o que ela está buscando? Mudar, não é? Não importa o que. Mudar algo na vida dela, mudar algo na realidade dela, mudar. Não é isso? Não é em busca de mudança que você está? Então, como seria uma maneira
mágica, incrivelmente leve e que funciona. Você nem precisa usar a sua mente para isso. É através de um processo corporal. Aliás, nós temos ali mais de 50 processos corporais. Mas tem um que é sobre você eliminar as mentiras que você trancou no seu corpo. E aí, você gostaria disso? Como te parece? Pergunta para o teu corpo, e não para sua mente, tá? Quando você começa a fazer perguntas para o seu corpo, é obviamente que a sua mente controladora, ela vai tentar responder primeiro, tá? Mas baixa as tuas barreiras, como eu faço isso? Você simplesmente pede para baixar as tuas barreiras. E como eu sei que eu baixei, se você estiver conseguindo pensar, significa que você tem barreiras. Então, você baixa mais até que você não consiga mais pensar. E aí, sim, você pode finalmente ouvir a resposta do seu corpo, né? Que quando você encarna um corpo, na verdade, a gente está falando sobre toda esta realidade, sobre a sua realidade, né? Então, se o seu corpo conseguir dar a volta na sua mente, né, insana, e conseguir aí te responder, gente, quarta-feira que vem, uma coisa que eu amo, o processo corporal. E aí nós teremos então um workshop de processo corporal que é justamente sobre eliminar essas mentiras que você trancou no seu corpo e criam a realidade que você justamente não deseja. Esse processo corporal vai ser na quarta-feira à noite em Curitiba e olha só que legal. A gente vai fazer simultaneamente eu aqui em Curitiba e a Cristiane Neves ali em Rio Grande. E nós vamos nos conectar. Ah, sim, porque hoje nós temos essas modernidades, né, gente? Aleluia, internet! E aí nós conseguiremos então nos conectar enquanto nos divertirmos com esse processo corporal. E aí, que tal? Você vem? Era isso, gente. Beijo no coração, então. E até quarta-feira, te vejo ou em Rio Grande ou em Curitiba. Que mais é possível? Beijo, beijo, gente. Gratidão por você no mundo. Você já se agradeceu hoje?